Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer aqui um ligeiro exercício de análise da política de juros aplicada aqui no Brasil. Na realidade, eu já tenho a conclusão. O desastre da política de juros altos continua. E o que eu vou fazer é apenas mostrar por que existe o desastre, por que aconteceu o desastre, o que está acontecendo e o que vai, talvez, prevalecer para o futuro. Tá bem? Olha lá, vamos dar uma olhada nesses índices aí. Se nós olharmos em 2021, nós estamos de juros 9,1. O IPCA era 10,1 e o PIB cresceu naquela época 3,5%. No ano seguinte, os juros aumentou para 13,6%. A inflação caiu em 5,8% para 5,8% e o PIB também caiu para 3,5%. Para 2,5%, de 3,5% para 2,5%. No ano de 2023, esse nosso está acabando, praticamente os números são esses aí. Tem um pouco de previsão nisso aí, mas não altera muito. Os juros é 12,1%, o IPCA é 4,7% e o PIB cai também para 2,4%. E tive a informação hoje na XP, no relatório da XP, que está previsto para esse ano de 2023 o montante de 803 bilhões de juros pagos pela política de juros altos. 803 bilhões. Eu acho que isso talvez seja o maior déficit causado pela atividade do Brasil. Eu acho que não tem um só setor que tenha um déficit nas operações tão alto quanto esse de 803 bilhões. Eu estou dizendo que eu acho, não tenho certeza. Eu vou ainda pesquisar esse número para chegar a essa conclusão, mas é um número substancial. É um número que você não imagina, que ninguém imaginava, 803 bilhões de juros. Para quê? Agora vamos olhar o resultado. O juros estava em 9,1 em 2021. Continua previsto para 2024 9,1. Está em 12,1. Está previsto, mas ninguém garante essa previsão, porque agora mesmo já saíram resultados onde a inflação está voltando devagarzinho. O IPCA, olha só, era 10,1%, caiu para 4,7% e está em 3,9% como previsão, mas eu acho que isso vai subir a mais de 5%. O PIB estava em 3,5%, caiu, sempre caindo, 2,5%, 2,4%, 2,8%. Nós podemos olhar o PIB aqui como se fosse o lucro de uma companhia, de uma empresa grande. Todas as coisas acertadas, etc. O que é que ela tem? Tem um resultado final. Qual é o resultado final? Lucro ou prejuízo da empresa. Vamos considerar isso como PIB. Se o PIB cresce, seria lucro. Se o PIB diminui, será prejuízo. Tá certo? Então, a economia brasileira vem caindo, o seu PIB vem caindo ano a ano. Deve-se dizer que tem 50 anos que o Brasil não cresce. Olha, e a previsão para o ano seguinte é 1,8%, o que achamos muito difícil devido à confusão que está em relação ao déficit fiscal. Eu acho que o Brasil não tem condição nem de apresentar crescimento no próximo ano. Agora, o interessante é olhar que esse 1,8% previsto, eu vi uma entrevista do presidente do Banco Central, o Neto, Campos Neto, Roberto Campos Neto, e ele dizia que era bastante razoável o Brasil crescer 1,8%, ter um PIB de 1,8% na previsão. Eu fiquei olhando aquilo e eu cheguei a uma conclusão, não é para desmerecer não, mas é só para hábito. A conclusão que eu cheguei é que o Roberto sempre foi um funcionário, sempre obedeceu a chefes, nunca foi um empresário, nunca foi um homem tomador de riscos.
Porque um empresário, um homem que tem uma cabeça empresarial, não aceita que um país como o Brasil tenha uma previsão de PIB de 1,8%. O Brasil é um dos maiores países do mundo. O Brasil é completo de recursos naturais. O Brasil tem uma capacidade impressionante, né? Tem uma possibilidade, um potencial enorme para desenvolver com todas as seus recursos naturais. O Brasil tem petróleo, tem água, tem gás, tem tudo. O Brasil crescer 1,8%, para mim, isso significa recessão. Um país tem 250 milhões de habitantes, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma aceitação muito singular. O presidente do Banco Central aceitar que o crescimento previsto está entre 1,5 e 1,8. Eu estou botando aqui 1,8. E dito por ele também, no dia que eu ouvi na sua entrevista em São Paulo para o mercado financeiro. Bom, então se nós olharmos aqui, olha, o juros sempre vem 9,1, 3,6, 12,1, sempre com uma taxa de juros reais muito alta. E é muito conhecido, é muito entendido na economia internacional, na Academia Internacional de Economia, que um país não pode ficar muito tempo, não vai aguentar muito tempo se ele continuar com a taxa de juros reais muito alta. Não, juros reais alta, por muito tempo. E quanto mais alta como a do Brasil. O Brasil está há quanto tempo com a maior taxa de juros reais do mundo? Negócio impressionante isso. Será que não se dão conta disso? Eu acho uma falta de capacidade, de empreendedorismo, de olhar o mundo como se fosse, olhar o Brasil como se fosse uma possibilidade, como se fosse uma empresa. E dizer, nós podemos fazer, nós podemos crescer, nós não podemos aceitar crescimentos pífios dessa maneira. Agora, o funcionário público, né, o funcionário, como ele nunca pensou em desenvolver a empresa, ele sempre obedecia às ordens, satisfazer, né, satisfazer bem, cumprir as ordens muito bem, ele não tem essa percepção empresarial, não tem o animal spirit de dizer assim, poxa, com essa potencialidade toda que nós temos, nós não podemos desenvolver mais do que isso. Por isso que eu tenho uma certa admiração por Juscelino Kubitschek, seja o que for, deu inflação, deu isso, deu aquilo, mas Juscelino Kubitschek mostrou o que é ser empreendedor. Olha, o Brasil tem que criar a capital do Rio de Janeiro e botar no meio do Brasil, e fez isso. Então ele precisa de alguém assim. Fez, foi muito bem para o Brasil, criou uma série de problemas, não é? Como inflação, etc. Podemos fazer e olhar todos aqueles erros que foram cometidos pelo Juscelino Kubitschek. Mas não podemos ficar olhando o mundo como se o mundo fosse uma lojinha que não pode se desenvolver. Temos que tirar a cabeça, né, da caixa e vamos criar um Brasil diferente. Um Brasil que desenvolve tecnologia, que fique na cabeceira, fique na edge do desenvolvimento. É isso que nós precisamos. Esse Brasil tem potencial para isso. Tem gente. Tem recursos naturais. O Brasil tem tudo o que é preciso para que seja uma grande nação. Não vamos aceitar isso. Muito bem. Agora, qual a causa desse desastre?
E aí entra um lado técnico. O desastre do combate à inflação está errado. O que é inflação? Em princípio, nós podemos dizer, a inflação é a pressão da demanda sobre a oferta de produtos e serviços. É isso que é inflação, da inflação. Muito bem, se a inflação é isso, se a origem é isso, por que não atacarmos a origem? E a demanda se dá como? A demanda se dá pelo orçamento fiscal do governo e pelo crédito. É isso que faz a demanda crescer. Então nós temos o orçamento do governo, né, a política fiscal, e temos a política de crédito. A política de crédito é na mão do Banco Central. O Banco Central não faz nada contra isso? Não se vê falar? Porque se vocês olharem, e eu acho que aí tem dificuldade dos economistas entenderem, os bancos criam recursos do nada, como dizem por aí, mas isso assusta as pessoas. Na realidade não é criar recursos do nada. Ele utiliza da possibilidade contábil da partida dobrada para fazer empréstimos, dar crédito, expandir o crédito com os recursos futuros que ele tem a receber. É isso que acontece, não é do nada. Simplesmente está usando recursos lá no futuro, a possibilidade que é permitida pela partida dobrada. Todo débito corresponde a um crédito. Que ninguém sabe isso, não tem economista nenhum que saiba isso. Pergunta a qualquer economista, ele não sabe isso. Não sabe, não explica. Não sabe explicar, não sabe entender o que acontece. Se economista entendesse da partida dobrada, há muito tempo que ele já sabia o que é moeda. Economista não sabe o que é moeda. Confuso, altamente confusa a situação da moeda pelos economistas. Todo dia tem uma definição diferente. Nunca existe algo assim, substancial, uma definição clara a respeito dessas coisas. Tá certo? Então, se soubesse disso, não se procurava nunca imaginar que eu possa reduzir o excesso de demanda agregada aumentando os juros. É impossível, meu amigo. Se você tira a demanda agregada vendendo títulos que é igual à moeda remunerada, não acontece absolutamente nada com a demanda excessiva. Ainda tem mais. O aumento dos juros colabora com a inflação. Olha, se você tem uma indústria, você tem custo de matéria-prima, você tem custo de mão de obra, você tem custo de depreciação, tá certo? E você tem custo financeiro. Se te aumenta o custo financeiro, o que é que vai acontecer? Vai aumentar o custo do produto. Tá certo? E por aí vai afora. E outra coisa, o aumento da taxa de juros, além de ser diretamente no aumento do preço, ele vai, no aumento do custo, ele vai influenciar nas expectativas. Se nós estamos aqui todos sentados, conversando, batendo papo, e sabemos, o Banco Central diz, olha, na próxima reunião vai haver aumento da taxa de juros. Qual é a reação dos empresários? Procurar antecipar as compras para evitar comprar mais caro no ano passado. A dona de casa, o dono de casa, antecipa tudo que ele puder antecipar o preço que está aí agora. Isso gera uma perspectiva de quê? De mais inflação no futuro. Então, os juros é extremamente pernicioso para o combate à inflação. Não tem benefício nenhum. Nenhum benefício não tem. O benefício que tem é um benefício injusto, um benefício que não merece e não deveria nunca existir esse benefício, porque isso não deixa o país crescer. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Muito bem. Então, veja só.
Então, quando eu aumento a taxa de juros, eu estou criando uma perspectiva de mais inflação no futuro. Então, o que é que eu ajudo? E outra coisa, vocês têm que saber, não é, que ainda desse processo da taxa de juros ajudar o crescimento da inflação, a taxa de juros, evidentemente, vai aumentar os juros, a despesa de juros do governo, que vão para onde? Vão para o orçamento fiscal. E no orçamento fiscal vai o quê? Aumentar o déficit público. E aumentando o déficit público, o que é que existe? Perspectiva de inflação mais alta. Onde é que está o qualquer que seja o benefício do aumento da taxa de juros? Não existe. Não existe nenhum benefício da taxa de juros. Agora vamos ver o seguinte. Então, o aumento da taxa de juros contribui para o aumento da dívida. E o que é a dívida? De quem pertence essa dívida? A dívida pertence ao povo brasileiro. E quem é o dono da dívida? O dono, no sentido... O povo brasileiro é responsável pela dívida, por pagar a dívida. E quem é o dono que ganha essa dívida? Que emprestou esse dinheiro, que ganha sobre ela? É o rentista, é o banqueiro. Então o Brasil tem uma dívida muito alta, tá? Que é alimentada e é paga pelo povo brasileiro, e ela beneficia diretamente a quem? Aos rentistas. Isso é ignóbil. Isto é algo extremamente medieval. Isso é escravizante o que acontece. Porque olha aqui, vamos pegar isso aqui. Qual o recurso que nós temos para 2023? Quanto pagamos de dívida? O governo pagou de dívida em 2023. Isso é uma previsão, mas vai ser aproximadamente, vamos dizer, 800 bilhões. Pagou esses 800 bilhões a quem? Aos rentistas, aos banqueiros, investidor estrangeiro. Foi isso que foi feito. Esse 803 bilhões, esse valor imoral, foi pago aos rentistas e aos banqueiros. E quem é que pagou isso? Através de quê? Através dos impostos. Através das pessoas que são assalariadas. Através das pessoas que não sabem como se defender da inflação. Essas pessoas foi que pagaram esses 803 milhões. Ou seja, aí a concentração de renda é brutal. Esses 803 vão para os mais ricos da pátria. E foi pago por quem? Pelos mais pobres da pátria. Dá para entender isso? Não dá. Isso é animalesco. Isso é brutal. Essa política de juros tem que acabar. Primeiro que não dá resultado. Só dá resultado para isso aí. Para essa concentração brutal de renda. Mais nada. Mais nada. Não favorece em nada ao país. Olha pelos números. Era 9,1 em quanto? Em 21. Quanto é? 9,1 previsto. Vamos botar 12. Não diminui a taxa de juros desse tamanho. Olha a inflação. 10,1 ali, 5,8, 4, olha, 5,8 para 4%, nada, 4,7 para 3,9, praticamente nada. E a taxa de juros está 13, 12, 9. Isto é uma estupidez. Isto é uma imoralidade fazer isso. Agora, o resultado disso aqui, desse juros, desse IPCA, é o resultado final, é o PIB. Olha o PIB do Brasil, 3,5. Era em 2021. Agora, em 2024, está previsto para 1,8, que eu não sei nem se acontece. Eu não tenho confiança nesse número. Eu acho que vai ser muito mais baixo ou não existir. Pode ser uma recessão aí. O problema do déficit público no Brasil está estourando. Então eu não vejo realmente por que continuar com política de juros altos. Por que não mudar a estratégia de juros altos? É um absurdo isso. Olha aqui, qual é a causa desses astros? Como eu disse?
o combate à inflação está errado. Não é possível combater a inflação com política financeira como eu mostrei aí. Hã? Se você quiser tirar recursos, excesso de demanda, o que é excesso de demanda? São recursos financeiros. Com recursos financeiros? Com moeda remunerada? Moeda remunerada paga moeda remunerada? E ao contrário, o Banco Central está pagando mais, porque ele está pagando uma taxa de juros em cima do que ele está tirando. Então, qual a lógica que tem esse combate à inflação através da política de juros altos? Não tem lógica nenhuma. Isso até me parece uma idiotice geral. Falta de pensar, falta de parar e pensar. Isso aí é seguir né? Seguir o... Nem estou me lembrando agora. Mas tudo bem. Mas isso aí é uma falta de pensamento. De parar e dizer assim, vamos parar e pensar. Como é que a gente tira a demanda? Se a demanda é financeira, o excesso de demanda é financeiro. Como é que eu posso tirar a demanda? Só posso tirar a demanda, pessoal, através de política fiscal. Ou seja, o Banco Central, ao invés de pegar moedas remuneradas e colocar, porque aí trocar a moeda remunerada por moeda remunerada. Ainda tem mais. O Banco Central está pagando mais que está pagando a taxa de juros alta. O que tem que se fazer é vender algum ativo real do Banco Central, do Brasil, sei lá o que for, uma Petrobras, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, ações, etc. e vender no mercado. Aí você reduz. Por quê? Você está entregando, está vendendo. Você não está tomando emprestado, você está vendendo ativos reais. Tá certo? E aí realmente a inflação cairia. Mas não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Está tão claro, é tão óbvio. Olha só. Também tem a questão de... Se você olhar, não sei se vocês acompanham, quem quiser acompanhar, pode acompanhar, ler o jornal e ver, toda hora aparece. Tem um grande economista da Fundação dizendo que o problema do Brasil é que a poupança de investimento do Brasil é que a poupança é pequena. Não existe isso. Isso já era do passado. Ele perdeu de entender que o Brasil, hoje, o sistema monetário do Brasil, é como moeda fiduciária. Como moeda fiduciária, a economia não tem restrição. Pode sacar o quanto quiser, pode emitir o quanto quiser, que não tem limitação. A limitação é com a capacidade de produzir do Brasil. Tá certo? Muito bem. Então, os bancos que deveriam ser controlados pelo Banco Central não são, que os bancos livremente emitem moedas. Livremente emitem moeda. E isso é o maior percentual, eu acho, dentro dos itens que compõem, que provocam a inflação. Certo, a inflação é provocada pelo déficit fiscal. Mas o déficit fiscal, veja só, e com uma coisa tão... déficit fiscal realmente. Então por que colocar juros altos e vai aumentar o déficit fiscal? Tá certo? Pergunta aí, para ver se eles têm uma resposta para isso. Não tem. E outra coisa, os bancos, como eu já disse, ele emite moeda exatamente igual a um banco central. Os bancos privados emitem moeda dessa maneira. Ele empresta a roda. E o crédito é o maior componente da causa da inflação, é o crédito, que não é controlado. E o crédito, emprestado com moedas que vêm do nada, ou que seja, futuras, não tem custo para o banco. Então, a média de custo de moeda de juros dos bancos é lá embaixo. Por quê? Porque tem uma porção, por exemplo, eles recebem dinheiro de depósito e pagam, evidentemente, alguma coisa pelos depósitos. E assim por diante. Né? Títulos emitidos pagam, etc. Mas eles emitem também
do nada. Ou seja, fazem empréstimo que não custa absolutamente nada. Então veja que a taxa média de custo dos juros dos banqueiros são muito baixas. Então ele está pouco importando se o governo está aumentando a taxa de juros. Em um certo sentido é melhor para ele, porque a taxa vai cada vez ficar melhor para ele, a taxa média. Eles só vão se preocupar quando o descalabro está tão grande que começa a ver o nível de inadimplência muito alto, que aí eles perdem o principal. Tá certo? É isso que vai acontecer. Muito bem. Eu também, essa falta de atualização das teorias monetárias modernas, essa é uma falta de atualização. Difícil encontrar um economista que ele entenda e fique satisfeito em explicar que os bancos podem muito bem emitir moeda como o Banco Central emite. Difícil entender. Essa também do economista brasileiro que diz que o problema do investimento é a falta de poupança no Brasil, também. Desde acho, da década de 90 já se sabia, né? Já se sabia que os bancos emitiam dinheiro do nada. Ou seja, ele não precisa nem de poupança nem de depósito para investir, para emprestar, para aumentar o crédito. Os bancos emprestam dinheiro quando o cliente presta boas garantias e tem uma boa taxa de juros. Tá certo? E o risco é pequeno. Eles emprestam. Não é baseado no depósito e na poupança, não. Os bancos não precisam de poupança e de depósito para emprestar dinheiro. Isso cria dificuldade no combate à inflação. Se a pessoa não sabe isso, os técnicos não sabem, se os economistas não sabem isso, lá do Banco Central, etc., isso cria problema, porque vão tomar decisões errôneas. E isso causa um custo extraordinário, um prejuízo extraordinário como esse aqui que vocês viram, 803 bilhões. Isso aí, exatamente, é o caso do que eu estou falando. É a falta de conhecimento adequado sobre o que deve ser feito para combater a inflação. Tentar combater a inflação com juros altos, caramba, botar gasolina na fogueira. Olha aqui o resultado da gasolina, 803 bilhões. Eu nunca vi dizer que alguém vai combater a inflação ou combater alguma coisa, uma doença, e você chega lá, começa a botar um remédiozinho e daqui a pouco o cliente morre, desaparece. E a doença continua. O que é isso? Ok, pessoal, já chega hoje. Um abraço, tá? Até a próxima. Até a próxima e falaremos mais a respeito disso. É um assunto que me incomoda, porque eu me sinto na idade da pedra. Esse pessoal aí, ficando rico, cada vez mais rico, não fazendo nada, eles fazem, mas o ganho deles é extraordinariamente exagerado porque é injusto. É injusto. Isso acontece devido à montagem do sistema financeiro. O sistema financeiro foi montado pelos banqueiros para favorecê-los. E está até hoje favorecendo. A gente tem que acabar com isso. Tem que mudar o sistema. Ok? Um abraço e até a próxima.